Oi, pessoal. Então, hoje eu estou continuando com a minha apresentação sobre o que é a teosofia. Essa apresentação foi inicialmente feita em 2010 na loja Blavatsky, na Sociedade Teosófica em Londres. A loja Blavatsky é a loja que foi fundada pela própria Madame Blavatsky, que ainda está ativa. Depois foi apresentada também em Atenas, na Grécia, na loja Hipatia. Depois eu retrabalhei nessa apresentação e voltei a reapresentar ela em 2017 na Escola Europeia de Teosofia na Holanda. Na apresentação anterior, demonstrei a maneira com a qual alguns neoplatonistas interpretavam a teosofia. Por exemplo, Porfírio interpretava a teosofia como um modo de vida baseado em preceitos éticos. Já o Iâmblicos interpretava a teosofia como um resultado de processos teúrgicos. Também, o imperador Juliano, o apóstata, considerava que a teosofia era a sabedoria divina de uma pessoa iluminada. De acordo com Dionísio Areopagita, a teosofia é um conhecimento inefável que não pode ser transmitido por palavras e somente experienciado, cuja fonte é misteriosa e divina. Já nos escritos de Blavatsky encontramos algumas afirmações que estão em harmonia com essa tradição neoplatônica de teosofia. Por exemplo, quando ela descreve a maneira com a qual adquiriu o conhecimento. Abre aspas, o conhecimento vem através de visões, primeiro nos sonhos e depois em imagens que aparecem na minha visão interior durante a meditação. Foi assim que aprendi todo o sistema. Nunca nenhuma só palavra foi dada para mim de uma maneira normal. Nunca fui ensinada nada escrito e o conhecimento que tenho é tão claro. Fecha aspas. Além disso, Blavatsky também disse que abre aspas, a intuição adquirida através da teosofia, ou conhecimento de Deus, a qual transporta a mente do mundo da forma para o mundo sem forma, é uma condição a qual pode ser associada com o samadhi, o dhyana yoga, samadhi dos ascéticos hindus, com demonium foti, ou iluminação espiritual dos neoplatônicos, com a confabulação sideral das almas dos Rosacruzes, ou filósofos do fogo, e mesmo com o trono estático dos místicos, dos espiritualistas e mesmeristas modernos, os quais são todos de natureza idêntica, embora variam enquanto a maneira de manifestação. Essa busca do eu divino, ao qual foi objeto de todos os místicos, é muitas vezes erroneamente interpretada como a união individual com Deus pessoal. Fecha aspas. Nessa instância, a observação que ela faz de que é uma noção errônea interpretar a união espiritual como uma união com Deus pessoal é também suportada nos Upanishads e é uma noção básica nos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky. Por exemplo, nos Upanishads, Brahman, a realidade última do hinduísmo, é interpretada como consciência pura, enquanto Ishvara, um termo com várias interpretações no hinduísmo, mas usado aqui para se referir a Deus ou a alma suprema, é interpretado como um estado de consciência coletiva. A principal característica da literatura upanishádica é Brahmavidya, a experiência de um estado de consciência coletiva ou pura, o que é basicamente o que o místico experiencia. Brahmavidya também é um sinônimo de teosofia. É também importante mencionar que para Blavatsky não existe diferença essencial entre um místico e um teosofista esoterista ou oriental ocultista. Ela descreve que a experiência mística como envolvendo um estado de espírito passivo, o qual confere ao místico um despertar espiritual profundo. A noção de teosofia como algo místico é suportada também no livreto que Blavatsky escreveu, A Voz do Silêncio, o qual é uma obra que a própria Blavatsky se refere como um manual para místicos, a qual contém um número de preceitos éticos. Um dos aspectos que evidencia o caráter místico desse livreto é o trecho que diz, abre aspas, a mente ao grande assassino do real. Quando o discípulo tiver cessado de escutar os muitos, ele poderá discernir o som interno que mata os sons externos. Fecha aspas. Nesse trecho, o aspirante à vida espiritual é alertado que tem que atingir uma condição que transcende a mente. Isso é bem parecido com o estado passivo que místicos entram quando iluminados pela teosofia ou sabedoria divina. Continuando a nossa investigação sobre o que é a teosofia, faremos agora uma análise mais detalhada sobre as interpretações que Blavatsky deu ao termo.
Bom, iniciando, a Blavatsky relaciona alguns, na doutrina secreta, ela relaciona alguns símbolos com a teosofia ou sabedoria divina, como, por exemplo, o Office, a serpente, a qual é interpretada como símbolo de teosofia. Já no hinduísmo, o cisne ou ganso, denominado como Hansa, é interpretado como símbolo de teosofia também. Mas uma teosofia que está além do alcance da compreensão humana. Isto é referido na doutrina secreta como a sabedoria na escuridão. A sabedoria na escuridão é a noção a qual comentarei com mais detalhes à frente. O sol também é um símbolo de iluminação, a divina da sabedoria divina é um símbolo de teosofia. E isso é uma alusão já à figura hermética de Hermes Toth, Japta, o deus egípcio dos artesãos, do renascimento e da criação, é interpretado na doutrina secreta como um intelecto criativo e é definido por Blavatsky como teosofia ou sabedoria divina. A teosofia também é interpretada por Blavatsky como tendo várias gradações. A primeira, por exemplo, é a teosofia fora do alcance dos seres humanos, da compreensão humana, descrita na doutrina secreta como a sabedoria na escuridão. Isto é considerado como a sabedoria apofática, que é obtida por meio, a qual é obtida por meio de negação. Esse tipo de conhecimento, por exemplo, que não é muito certo ser chamado conhecimento, enfim, é exemplificado em algumas estrofes da doutrina secreta, como, por exemplo, na primeira instância de Dzyan, em qual a Blavatsky tenta descrever qual era a condição do universo antes de sua manifestação. Como é claro, não é possível tal descrição, porque não existia absolutamente nada no universo, nem o universo em si. Então, isso é feito de uma maneira apofática, isso é chamado sabedoria na escuridão. Por exemplo, o tempo não era, a mente universal não era, os 7 caminhos para a felicidade não eram, e assim por diante. O segundo aspecto, a interpretação que ela dá à teosofia é como algo inefável, isto é, algo que está ao alcance dos seres humanos, mas não pode ser transmitido por palavras. E essa teosofia, ou essa sabedoria divina, é descrita na doutrina secreta como inteligência criativa. O terceiro aspecto é como filosofia perene, ou tradição sabedoria, ou religião sabedoria, ou sabedoria antiga, e assim por diante. Isso é considerado um conjunto de ensinamentos advindos de tempos remotos e antigos até os dias de hoje. Esta última definição envolve um aspecto triplo, a teosofia como uma doutrina, por exemplo, como encontrados nos escritos de Helena Petrovna Blavatsky e outros, ou seja, raças raízes, cadeias planetárias, constituição invisível do ser humano e assim por diante. O segundo aspecto, a teosofia como um conhecimento velado, ensinado aos longos dos tempos, ou passado ao longo dos tempos através de mitos, símbolos, com significados capazes de serem decifrados apenas por aqueles iniciados nos mistérios da mente, como, por exemplo, alguns dos símbolos que vimos aqui, o Office, o Hamsa, o Ptai, etc. E o terceiro aspecto é a teosofia como sistema ético perene, capaz de liderar alguém para perceber ou para a realização da sabedoria divina. Conforme demonstrado brevemente, a Blavatsky atribui diferentes significados para a teosofia. Como resultado de todas essas gradações atribuídas ao termo, é comum encontrar em discursos contemporâneos no movimento teosófico ideias que implicam que a teosofia é basicamente tudo o que é bom e não contradiz os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky. A cognição, talvez inconsciente implícita aqui, é que como a teosofia é algo tão vasto, é necessário ter um parâmetro para discernir o que é e o que não é teosofia. Esse parâmetro, então, torna-se os escritos dos pioneiros do movimento teosófico, ou seja, de Blavatsky e outros. A consequência dessa abordagem desastrosa, porque rompe com uma tradição antiga, a qual considera a teosofia como a sabedoria divina, advinda de um processo de iluminação,
a qual não necessariamente transmite uma verdade última, mas é expressa por diferentes pessoas e de modos diferentes, como, por exemplo, a teosofia de Blavatsky, a teosofia de Iamblicos, a teosofia do Dionísio Areopagita, etc. e tal. Se considerarmos isso, podemos perguntar então de que maneira podemos saber se algo é, qual o parâmetro que utilizaremos para saber se algo é ou não teosofia. Idealmente, o parâmetro que poderíamos utilizar seria os princípios éticos e o modo de vida de uma determinada doutrina e não suas tecnicalidades. Um exemplo que vem à minha mente agora, que pode clarificar esse ponto, envolve o Subharal e Madame Blavatsky, ambos discípulos do mesmo Mahatma, ou mestre. O Subharal interpretava a noção de que a constituição humana era composta por 9 princípios, e a Blavatsky interpretava essa noção que a constituição humana era composta por 7 princípios. Porém, ambos suportavam a noção de que a compaixão, por exemplo, era um elemento básico tanto para a vida como para o despertar espiritual. Então, vemos que doutrinas técnicas, idealmente, não devem ser usadas como parâmetro para determinar se um corpo de conhecimento é ou não teosofia, mas sim os princípios éticos.